A história dos acordeões Todeschini, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Luiz Mateus Todeschini nasceu em 15 de setembro de 1906, em Alfredo Chaves, hoje Veranópolis. Certa vez, quando criança, foi à casa de Túlio Veronese, que consertava acordeões. Ficou muito curioso ao ver uma máquina rudimentar que fazia botões de ossos de canela de boi para os instrumentos. Em 1914, a família Todeschini mudava-se para Bento Gonçalves, na localidade de 15 de Graciema. Aos 13 anos, trabalhava na oficina de Luigi Somenzi, seu vizinho, que consertava joias e acordeões. Passando algum tempo, veio morar com a família Somenzi, Cesare Appiani e Maria Savoia, italianos que fabricavam acordeões. Com este casal, sem dúvida alguma, Somenzi e Todeschini enriqueceram seus conhecimentos na fabricação desses instrumentos. Passados 2 anos, o casal de imigrantes fixou-se no distrito de Santa Teresa e montaram uma pequena indústria de gaitas de botão. Prédio histórico no município de Santa Teresa, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde funcionou a primeira fabricação de gaitas do Brasil, criada pelo casal Cesare Appiani e Maria Savoia no final do século XIX. O primeiro acordeão a piano fabricado no Brasil foi feito por eles em 1925. Tinha 37 teclas, 80 baixos. Este instrumento participou na exposição agroindustrial de Porto Alegre e ganhou medalha de ouro. Para melhorar as gaitas que fabricavam, Todeschini foi estudar música com o Sr. Diacete em Garibaldi, viagens que fazia de bicicleta e posteriormente a cavalo. O início. Em 1930, morreu Luigi Somenzi. Luiz Mateus Todeschini ficou então como responsável pela pequena indústria e dividia os lucros com a viúva. Em 1932, já casado, conseguia comprar a fábrica mudando-se para a zona urbana de Bento Gonçalves. Registrou sua firma com o nome Grande Fábrica de Instrumentos Musicais e Foles de Luiz Mateus Todeschini, iniciando a produção de forma artesanal dos primeiros acordeões Todeschini. A produção de modo formal dos acordeões Todeschini começou em 28 de abril de 1939, com o nome Todeschini Companhia Limitada. O primeiro acordeão foi vendido para Antônio Masso, o segundo para Antônio Romagna, os dois de Bento Gonçalves. Em 1938, ganhava o primeiro prêmio na exposição de harmônicas em Santa Maria. Em 1939, transformou a empresa para Todeschini Companhia Limitada, admitindo alguns sócios, a maioria funcionários. Em 1944, adquiriu um grande imóvel, uma cantina de vinhos desativada. Já contava então com 56 operários. A fábrica. Em 1964, trabalhavam mais de 700 funcionários que produziam mensalmente em torno de 1.400 acordeões e 30 harmônios. Retrato de um catálogo da década de 60. Com o grande crescimento da empresa, máquinas modernas eram importadas e o número de funcionários aumentava. Em 1947, foi transformada em Acordeões Todeschini S.A. A fábrica abastecia o mercado interno e exportava para o Chile, Argentina, México e América do Norte. Em 1960, os empregados eram mais de 500 pessoas, produzindo em média mensal de 1.500 acordeões. Em 1963, começou a fabricar harmônios. Bento Gonçalves passou a ter a maior fábrica de acordeões da América Latina.
1965, a empresa já exportava seus produtos para Argentina, Chile, Venezuela, México e Estados Unidos. Começou a enfrentar uma série de crises nas vendas internas. O Brasil havia entrado na era dos instrumentos elétricos e as pesquisas mundiais na indústria eletrônica avançavam em velocidade na linguagem binária sobre a área da música. A estridência do som de guitarras elétricas e tecladeiras eletrônicas conquistava uma geração que, disposta a mudar a própria ordem do universo, precisava de volume suficiente para que sua mensagem fosse ouvida acima de qualquer outro som. Os instrumentos acústicos entraram em baixa no gosto da grande massa de consumidores da música, a juventude. Foto do interior da fábrica de acordeões Todeschini S.A. Fotos da fábrica de acordeões Todeschini S.A. durante a nevasca de inverno em 20 de 8 de 1965. Oneide e Adelar Bertucci eram os únicos músicos consultores da linha de produção. Eles passavam com frequência pela fábrica, aonde experimentavam as gaitas prontas, conferiam os resultados e sugeriam eventuais modificações. Os instrumentos eram fabricados de acordo com as orientações dos irmãos Bertucci. Testemunha Ivo Boldan, uma autoridade no assunto. Ele entrou para Todeschini aos 13 anos de idade e lá trabalhou durante 46 anos. Para cada instrumento finalizado, eram montados nada menos do que 3.856 peças, todas elas produzidas dentro da própria fábrica. O fim. Em 1967, as vendas despencaram violentamente. Foi nesta época que Todeschini, na tentativa de ganhar fôlego, voltou-se para o mercado menos sujeito a ondas, modismo e sazonalidades, o mercado de móveis. O ano era 1968. Para manter o quadro de funcionários, a empresa passou a fabricar cozinhas em madeiras. Luiz Mateus Todeschini, abalado em ver desmoronar seu sonho, vendeu sua cota parte, deixando seu nome como marca. No dia 13 de agosto de 1971, o grande incêndio destruiu mais da metade da fábrica, queimando uma grande quantidade de acordeões e danificando quase todo o maquinário. Incêndio na sexta-feira, 13 de agosto de 1971. Ocupava uma área própria construída de 14 mil metros quadrados, 470 operários produziam em média mensalmente 700 acordeões e 3.000 unidades de móveis diversos. Esta era a descrição da fábrica feita em matéria na edição número 1 da Revista Gaúcha, que Adelar Bertucci e Adelar Neves publicaram durante os anos 70. O texto descrevia o incêndio que, na sexta-feira, 13 de agosto de 1971, atingiu a Todeschini. O fogo ardeu durante 2 dias e destruiu completamente as instalações da fábrica. Trágico incêndio que, na sexta-feira, dia 13 de agosto de 1971, atingiu a Todeschini. O fogo ardeu durante 2 dias e destruiu completamente as instalações da fábrica. Mas, já no dia 15 de outubro, a empresa ressurgiu das cinzas, sob a denominação de Todeschini S.A., Indústria e Comércio, com cerca de 250 acionistas, a maioria deles os próprios operários da fábrica.
Menos de 3 anos após aquela sinistra Sexta-feira 13, as novas instalações haviam de novo alcançado 11.000 metros quadrados de área construída e abrigavam 350 operários. Mas a fabricação de móveis havia sido drasticamente aumentada para 8.000 peças mensais, contra a violenta redução na produção das famosas gaitas, apenas 300 instrumentos por mês. Boa parte delas saíam de Bento Gonçalves diretamente para completar o abastecimento do mercado europeu de outra marca mundialmente conceituada, a Hohner. Depois de restauradas as instalações, a empresa dedicou-se quase que exclusivamente ao setor moveleiro, sendo que por volta de 1973 parou em definitivo a produção de acordeões. Em 1976, o que sobrou de peças foi negociado com funcionários, onde até hoje Danilo Arcari dá manutenção e monta alguns acordeões. Luiz Mateus Todeschini faleceu em 17 de abril de 1996 em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Catálogo dos modelos de acordeões Todeschini fabricados na década de 1960. Propagandas em revistas nas décadas de 1950 e 1960. Selos de fabricação. Ao contrário do que muitos acreditam, os selos dos produtos fabricados pela Todeschini não eram um marco de maior ou menor qualidade. Todos os acordeões Todeschini tinham rigoroso controle de qualidade. Os selos apenas identificavam o período de fabricação dos acordeões fabricados. Antes de 1950, os acordeões Todeschini não utilizavam selos para identificação da data da fabricação. Entre 1932 e 1949, os acordeões levavam apenas a marca Todeschini e tinham no seu interior uma etiqueta ou anotação a lápis ou marcada por carimbo, com as informações de modelo, data de fabricação e nome do comprador. A partir de 1950, a Todeschini passou a utilizar, além da datação a lápis e dos carimbos, os selos para referenciar a data de fabricação de seus acordeões e não mais constatavam os dados do comprador. Etiqueta de identificação utilizada nas gaitas de fabricação pela Todeschini entre 1932 e 1949. Esta data de 16/1 de 1939. Esta etiqueta foi encontrada numa gaita de botão 12 baixos Todeschini fabricada na data de 16 de janeiro de 1939 pelo próprio Sr. Luiz Mateus Todeschini. Selo da Todeschini 1945 e 1950. Estes selos foram encontrados em 2 acordeões Todeschini. O primeiro modelo Artist 1, fabricado em 13 de abril de 1945, e o outro modelo Artist 2, fabricado na data de 20 de março de 1950, ambos com caixas em madeira. Selo da Todeschini 1951 a 1955. Este selo foi encontrado no acordeão Todeschini Artist 2, fabricado no ano de 1953, e em outro Standard 550, fabricado no ano de 1956. Selo verde, 1956 a 1965. O selo na cor verde foi utilizado entre os anos de 1956 e 1965,
Porém, os melhores, mais bem projetados acordeões foram fabricados a partir de 1959 até 1971, quando ocorreu o incêndio da fábrica. Selo amarelo, de 1966 a 1971, antes do incêndio. O selo da cor amarelo foi utilizado entre os anos 1966 e 1971. Esta foi a última série de fabricação da Todeschini antes do trágico incêndio. Selo preto, 1971 a 1973, depois do incêndio. O selo na cor preta foi utilizado nos últimos acordeões comercializados, os que sobraram após o incêndio pela Todeschini antes de encerrar definitivamente a atividade de produção de acordeões.